Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli e hoje estarei resolvendo mais uma questão do concurso da AFA que ocorreu no ano de 2019 para acesso no ano de 2020. Sem mais delongas, roda a vinheta aí. Galera, como vocês podem perceber, a questão de número 50 já se encontra na íntegra e vamos fazer essa leitura juntos. A figura a seguir, em que as polias e os fios são ideais, ilustra uma montagem realizada num local, onde a aceleração da gravidade é constante igual a g. A resistência do A e as dimensões dos blocos A, B, C e D são desprezíveis. O bloco B desliza com atrito sobre a superfície de uma mesa plana e horizontal, e o bloco A desce verticalmente com aceleração constante de um módulo A. O bloco C desliza com atrito sobre o bloco B e o bloco D desce verticalmente com aceleração constante de módulo 2A. As massas dos blocos A, B e D são iguais e a massa do bloco C é o triplo da massa do bloco A. Nessas condições, o coeficiente de atrito cinético, que é o mesmo para todas as superfícies em contato, pode ser expresso pela razão. Pessoal, eu julgo que nesse último parágrafo aqui todas as informações basicamente são mega importantes, tá? Tanto em relação à massa do bloco C, que é o triplo da massa do bloco A, e consequentemente vai ser o triplo da massa de B, triplo da massa de D, né? Uma outra coisa também interessante que ele fala para você é que o bloco A, né, preste atenção nessa informação, o bloco A ele está descendo, então esse cara aqui ele tem uma aceleração para baixo cujo módulo vale A, tudo bem? O bloco A, pessoal, ele está preso ao bloco B, então tudo me indica que o bloco B também se movimentaria para a direita com uma aceleração de módulo A. Aí depois ele fala para você que o bloco D vai descer com uma aceleração de módulo 2A. Então, pelo que tudo indica, né, esse bloco D está preso a um fio e esse fio está conectado ao bloquinho C. Então, o bloquinho C provavelmente também vai vir para a esquerda, né, vai se movimentar para a esquerda com uma determinada aceleração de módulo 2A. Então, tudo isso que eu falei aqui para você agora vai ser importante para a nossa aplicação no enunciado. Então, vamos partir para a resolução? Vamos nessa? Como vocês podem perceber, eu já deixei destacada, né, a figura aí do nosso enunciado, porque vai ser mega importante a gente analisar principalmente a dinâmica dessa situação. A gente tem que fazer a marcação de forças, né? Então, assim, tem a aceleração da gravidade, eu já estou vendo que existe um campo gravitacional atuando nessa região, todos os blocos têm uma certa massa, consequentemente, todos os corpos aí vão apresentar uma determinada força peso, né, apontando aí para o centro da Terra. Maravilha? Tranquilo até então? Em compensação, você tem o bloco B. Esse bloco B ele está em contato com essa mesa de madeira, então rola uma força normal, né, que é uma reação, é a força que a madeira exerce sobre o bloco, tá certo? Da mesma forma que o bloco C, que é o bloco menorzinho, está sobre o bloco B, então, consequentemente, a gente pode alegar que o bloco B, né, realiza aí uma força sobre o bloco C que a gente chama de NC. Essa NC que está para cima, gente, muito cuidado, é a reação, preste atenção, é a reação de uma ação que o bloco C faz sobre o bloco B. Lembra da terceira lei de Newton, princípio da ação e reação? Se o bloco C, né, faz uma força de módulo NC sobre esse bloco B, o bloco B responde sobre o bloco C com uma força de mesma intensidade, de mesma direção, né, no caso vertical, só que com sentidos contrários. Então, assim, o que eu quero que você entenda é que no bloco B, pessoal, não existe só a atuação, por exemplo, né, de uma força NB e PB. Não existem, perdão, somente essas duas. Existiria, né, se você parasse para isolar o teu bloco B, você teria, obviamente, essa normal NB para cima, tá? Você teria o peso desse cara lá para o centro da Terra e você teria também uma espécie de um NC, né? Que é a ação que o bloco C faz sobre o bloco B. Então, olha que bacana, repara, pensa rápido. Quando você visa uma situação de equilíbrio, tudo que está para cima, NB, é tudo que está para baixo. PB mais NC. Tá certo? E em compensação, quando você decide isolar o bloquinho C, ele sim só sofre essa atuação da NC e do PC. Então eu posso dizer que o módulo, né? Eu posso dizer para você que o módulo da normal NC
é equivalente ao módulo da força peso desse bloco C. Então essa equação aqui a gente vai utilizar daqui a pouquinho. Eu parei para explicar isso rapidamente agora, mas ela vai estar desenhada, essa equação vai estar escrita no nosso slide daqui a pouquinho, tá certo? Então eu vou apagar tudo isso aqui, beleza? E aí o que acontece? Existem vários fios aí esticados, então eu posso colocar algumas forças de tração, né, que estão atuando aí nesses fios, tudo bem? Agora vamos fazer a aplicação da segunda lei de Newton, porque eu já sei que o bloco D, que o bloco A, ambos estão descendo e eu conheço inclusive as massas, as acelerações com que eles estão se movimentando, né? Então se a gente para falar sobre o bloco D inicialmente, eu posso dizer que a força-peso que estimula esse movimento de descida menos a tração T2 que atrapalharia é igual, né, a massa vezes a aceleração desse cara. Então lembra, aqui na segunda lei de Newton, né, a gente está falando que a força resultante ela é o produto massa vezes aceleração. Só que essa força resultante para o bloco D, você precisa saber para onde está a aceleração, está para baixo. Então você faz a força que está para baixo menos, né, alguma outra força que esteja contrária a ela, tá certo? Então, desenvolvendo isso daqui, né, você sabe que o peso ele pode ser escrito como um produto da massa pela aceleração da gravidade, tá certo? Então a gente vai ficar por enquanto com essa equação aí. Bacana? A gente também vai fazer uma análise para o nosso bloco A. O bloco A está descendo também. Então, se ele está descendo, né, significaria aí, provavelmente, pelo que já foi dito no enunciado, que a aceleração desse cara está para baixo. Então, a força resultante também tem que estar para baixo. Ou seja, você vai dizer que a força resultante no bloco A é quem puxa para baixo menos quem está resistindo para cima, PA menos T1. Tudo bem? Isso é MA. Lembrando, né, que o bloco D e o bloco A não têm acelerações idênticas. Cada um tem um módulo de aceleração, tá certo? Como você sabe lá pelo enunciado que a massa de A é igual à massa de D, né? No peso de A, eu também vou colocar mg. E aí a gente vai ficar com essas duas equações. Vamos guardá-las por enquanto? Elas vão acabar sendo bastante úteis para a gente daqui para frente, tudo bem? Então, quando a gente faz agora a análise dos blocos B e C, vamos lá, eu tenho o bloco B, eu tenho o bloco C, você verifica que sobre o bloco C existe uma força T2 que puxa ele para a esquerda, então essa setinha amarela que eu estou colocando aí para vocês é uma iminência de deslizamento, né, que esse bloquinho C pode apresentar para a gente. Quando ele é puxado por essa tração, a tendência é que ele deslize para a esquerda, né? Então, contrária a essa iminência de deslizamento, você marca a sua força de atrito. Só que essa força de atrito é que o bloco B exerce sobre o bloco C, tanto que vocês estão vendo aí FAT-BC, tá certo? Agora, quando você analisa o seu bloco B, né, ele é puxado por uma força T1 para a direita, então a iminência de um movimento do bloco B está para a direita, logo, você pode dizer que a força de atrito entre o bloco B e o solo, entre a superfície, solo não, né? No caso seria a superfície aí de madeira, tá para a esquerda. Tudo bem? Beleza? Agora, vamos pensar com cuidado? De novo aqui, vocês vão ter que utilizar um pouquinho da terceira lei de Newton. Pô, professor, como que eu vou usar? Em qual situação que a gente vai utilizar aí a nossa terceira lei de Newton? Olha que interessante. Você disse que essa força aqui é uma força de atrito que o bloco B exerce sobre o bloco C. Mas se o B faz sobre o C, provavelmente o C também faz sobre o B, né? Só que na mesma direção, no caso horizontal, mas em sentidos contrários. Olha aí que interessante, pessoal. Eu estou colocando para vocês a FAT-CB. Tem mesmo módulo, inclusive, da FAT-BC, tá? E aquela OBS que eu havia falado para vocês, olha que bacana, a normal NC é equivalente ao PC, né? E a normal NB, ela vai ser equivalente à soma do PB com o PC. Até então tá tranquilo? Surgiu alguma dúvida? Gente, coloca aí nos comentários que assim que possível eu respondo e tiro as suas dúvidas, tá certo? Olha, vamos continuar fazendo a análise dos blocos, tá? Agora eu vou fazer individualmente desse bloco C. Lembra que se o bloco D, né, se o bloco D estava descendo com uma aceleração de 2A, isso significa que o bloco C também vai estar se movimentando com uma aceleração de 2A. Como ele está para a esquerda, você tem que pegar as forças que atuam unicamente aqui, ó, na horizontal sobre o bloco C, tá? Então tem uma tração T2 para a esquerda e tem uma FAT
BC para direita, tá? Então, T2 menos FAT BC. FAT todo mundo já deve ter aprendido aí alguma vez na vida, né? Como se escrever. A FAT costuma ser o produto, como vocês podem identificar aqui, do coeficiente de atrito pela intensidade da força normal, bacana. Então, no lugar dessa força normal, você poderia colocar o peso do bloco C. Lembrando que a massa do bloco C, né? Opa, aqui saiu meio estranho, né? Mas a massa do bloco C, ele garantiu pra gente que era o triplo da massa de todo mundo. MA era o triplo da massa de MB, consequentemente, e o triplo também da massa de MD, na verdade, tá? E aí, a gente, enfim, para não ficar trabalhando com esses índicezinhos, né? A gente colocou apenas um Mzinho para facilitar a nossa vida. Então, no lugar do peso do bloco C, tu coloca 3 mg, tá? Lembrando, pelo simples motivo da massa dele ser o triplo dos demais. Aqui, né, nós temos mais uma equação, só que não acabou por aqui, porque a gente ainda tem que analisar o bloco B. A gente ainda tem que analisar esse blocão aqui e, né, provavelmente a gente vai verificar quais são as forças que atuam na horizontal. Ele está indo para a direita porque o bloco A está descendo, né? Então, o que você faz? A FAT, a força resultante, perdão, é a T1 que está para a direita menos todo mundo que ficou para a esquerda, né? Então, T1 menos FAT-CB menos FAT, que eu chamei de solo, mas no caso você deveria entender como uma FAT superficial. Isso é o produto da massa pela aceleração do bloco B, tá? E aí você também teria que abrir, né, essas forças de atrito, tanto CB quanto da superfície, ok? Cuidado com as normais, bacana? Então quando você abre a FAT CB, você pega aqui a normal do bloco C, tá? E quando você pega a FAT solo, que é a FAT da superfície, né? Aí você já tem que pegar a normal do bloco NB, tá? Beleza? Então, substituindo, né, todas as informações, NC vale PC e NB é a soma de PB com PC, ou seja, 3mg mais mg. Show? E aí como que vai ficar essa nossa brincadeira aqui? Basicamente sintetizando todos esses termos aí possíveis, né? Você vai acabar identificando que a tração T1 menos 7.000 mg é igual a MA. Gente, questão bacana. Questão muito literária, questão que envolve muitas letras, por isso que a nossa resolução está sendo um pouquinho mais longa, né? Mas vamos com tudo, vamos com tudo. Espero que vocês estejam entendendo daí, tá? Olha só, o que eu vou fazer agora é pegar todas as equações que foram devidamente destacadas, tá certo? E fazer um somatório geral. Quando a gente somar, olha que interessante, você tem um menos T2, um mais T2, você tem um menos T1 e um mais T1. Então você soma mg com mg, dá 2mg. Você soma menos 7.000 mg com menos 3.000 mg, vai dar menos 10.000 mg. E do outro lado da equação você vai ter 2MA mais MA mais 2MA mais MA. Isso daqui vai te dar 10MA. Então, somou, ficou tudo bonitinho, tá? E aqui está o problema, né? Aqui está o problema. Você poderia simplificar a massa de todo mundo, mas se o aluno decidisse de repente calcular o Mi daqui, ficaria algo do tipo, ó, 2G de um lado da equação, traz o 10A, traz o 10 vezes A, e do outro lado da equação você teria 10Mi vezes G. Ou seja, para você calcular esse Mi, né, você passaria o 10G para o outro lado dividindo. Então ficaria 2G menos 10 vezes A, tudo isso daqui dividido por 10G. Gente, desiste. Não vai ter isso na alternativa. Não tem. Não tinha. Então essa nossa equação aqui, né, ela vai ficar com uma estrelinha aberta. Ela vai ficar com uma estrelinha aberta porque eu preciso de mais alguma coisa que possa me contemplar dentro dessa situação. E da onde que vai surgir essa alguma coisa, né? A gente pode abrir um colchetezinho, a gente pode pegar a última equação que a gente havia descoberto com a segunda equação. São duas equações que vão relacionar T1, né, e T1, enfim. Você poderia fazer isso também com a primeira e com a terceira equação, tá? Mas enfim, pega essas duas equações, soma essas duas equações para que você possa de novo sumir com essas, né, essas traçõezinhas aqui, elas não são muito interessantes para a gente. E aí quando você decidir somá-las, né, você vai ter essa estrutura a princípio. Todos os termos têm um M de massa, pode cortar todas as massas aí, tudo bem? E aí você vai cair que o 7 passa, né, o termo negativo para o outro lado da equação,
Então, essa equação que a gente está vendo aqui agora é a equação que preenche a nossa estrelinha ali de cima. Então, eu vou pegar a estrelinha aberta, vou pegar a estrelinha fechada e vou fazer uma substituição. Onde eu enxergo, né, o G sozinho aqui, na equação da estrela aberta, eu substituo a estrela fechada. Vamos nessa, então? Vamos fazer essa substituição, tá? Então, vai ficar algo do tipo, tá certo? E aí, daqui eu acho que eu dei até um mole, né? Eu já poderia ter eliminado dessa equação que vocês estão vendo agora, eu já poderia ter cortado todas as massas possíveis aqui, né? Mas acabei dando um mole aí e não simplifiquei. Mas, enfim, não tem problema, faz a distributiva, porque agora virou matemática pura, né? Fez a distributiva, organizou os termos, e aí você vai acabar percebendo, né? Que o seu coeficiente de atrito cinético aí, entre todas as superfícies, daria 3 meios de A sobre G. Quando você olha para as alternativas, será que temos isso? Temos sim. O nosso melhor gabarito possível é a letra D. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado dessa questão. Foi uma viagem, em tanto, muito bonita. E até o nosso próximo vídeo. Valeu, tamo junto!